Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, querido professor, querida professora, queridos alunos das escolas bíblicas dominicais, aleluia, feliz por mais este momento, por mais um dia de estudo, de conhecimento bíblico, de trocas de experiências, aleluia, com meus amados irmãos. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, ainda na lição de número 6, ela tem como título O Filho como o Verbo de Deus. E nós iremos ler como leitura diária, nessa sexta-feira, o texto que está no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 1 e o versículo 18, que tem como um subtítulo: O Filho unigênito revelou o Pai. Aleluia! Glórias a Jesus! Glória a Deus! O Filho unigênito revelou o Pai. Aleluia! Dia após dia, essa leitura diária vai ficando mais prazerosa, né? Vai nos revelando coisas maravilhosas que tem nas Escrituras. E o nosso trabalho aqui é, dia após dia, com essa leitura diária, fazer uma exposição dos textos bíblicos, uma exposição do versículo em questão. E, neste dia de hoje, nós iremos fazer uma exposição, meditar um pouco nos versículos que está, no versículo, melhor dizendo, que é o versículo 18, que está no capítulo 1 do livro de João, que, como já falei, o Filho unigênito revelou o Pai. Aleluia! Mas antes de irmos para o texto bíblico, eu te peço, te inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, deixa teu like, ativa o sininho das notificações para que você possa ser avisado quando nós lançarmos mais vídeos e alcançar a você. Aleluia! Compartilha, senta o dedo mesmo aí e mais pessoas vão ser alcançadas com os nossos ensinamentos, as nossas reflexões, nossa linha de raciocínio. Deixa teu comentário aí, faz tua pergunta, tira tua dúvida, expressa também o teu comentário. Aleluia! Teu comentário também, professor, professora, aluno dedicado que lê, que gosta. Teu comentário também é fundamental. Lembre-se que aqui a gente troca experiências para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Tudo à luz da palavra de Deus e tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Agora, sem enrolação, vamos para o texto. Capítulo 1 de João, e o versículo 18, nos diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco nesse texto, vamos fazer uma reflexão expositiva acerca dele e endossar aqui aos nossos irmãos, né? Pontuar algumas palavras-chave que tem nesse versículo, nesse texto bíblico. O que isso quer dizer? Né? O Filho unigênito revelou o Pai. O que isso quer dizer? Primeiro ponto que eu quero destacar é que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Aqui João lembra uma ideia comum no judaísmo, comum mesmo no judaísmo. Deus, em sua essência, é invisível e inacessível. Ninguém tem acesso a ele. Ninguém tem acesso à divindade. Ninguém tem acesso a Deus. Aleluia. Ele tanto é invisível quanto inacessível. Isso era na cultura do judaísmo. É muito comum
entre eles. Até porque, uma vez por ano, um único sacerdote escolhido, e durante esse ano inteiro, esse sacerdote que era escolhido, ele era preparado, ele era observado, e somente ele adentrava no Santo dos Santos, era o último patamar, o último local aonde ficava a Arca da Aliança, lá no tabernáculo. Era inacessível para o ser humano, para o homem, porque ali representava a própria presença de Deus. Então, somente esse sacerdote se preparava, existia uma preparação muito forte, muito profunda, existia um ritual também muito forte, muito profundo. Eu não vou trazer aqui agora, me ater a isso, porque senão é uma coisa que é muito, muito intensa, demanda tempo e o vídeo irá ficar muito longo. Mas que nada me impede da gente fazer um vídeo depois explicando, conversando sobre tudo isso. Então, somente um sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos para fazer a expiação. Aleluia. Levar para Deus todo o pecado do povo. Somente ele que fazia a queima de incenso, somente um único sacerdote. Isso por muito preparo. Então, nessa cultura do judaísmo, é muito comum dizer que ele é invisível e inacessível, porque realmente ninguém tinha esse tipo de acesso. Mesmo personagens bíblicos como Moisés, entendam bem, tiveram apenas o privilégio e a revelação parcial de Deus. Né? Os irmãos é sabedor do texto bíblico de que Moisés ele queria ver a face de Deus. E Deus diz a ele, se tu ver a minha face, tu vai morrer. Fica ali, que eu vou passar, você vai ver somente minhas costas. Ele não viu a face do Senhor, mas Deus se revelava. Ele aparecia por meio de teofania, que é uma aparição de Deus, uma manifestação, uma personificação divina por meio de alguma matéria. E ele, por meio da teofania, apareceu numa sarça ardente, representava. Ele apareceu também em forma de coluna de fogo, né, coluna de poeira, nuvem. Tudo isso era uma forma de teofania, a personificação divina de Deus perante uma matéria física que alguém poderia ver. Glória a Deus. Então, somente por esse tipo, né, Moisés também teve uma visão parcial, viu muito pouco somente as costas de Deus, aleluia, numa única visão completa de quem ele é. Foi só isso que ele viu. A única visão completa de quem Deus era foi assim, bem rápida e não frontal. Aleluia. Aí mais uma prova da invisibilidade e inacessibilidade de Deus na cultura judaica. Segundo ponto que eu quero destacar deste contexto, deste versículo, o Deus unigênito, ou o Filho único, unigênito de Deus. Ora, deixa eu destacar um ponto aqui, que no vídeo passado, há 2 vídeos atrás, eu expliquei a uns irmãos, até porque vieram essa pergunta para mim, eu tive a oportunidade de responder e eu quero esclarecer para você, professor, professora que não viu ainda, né, as aulas passadas, alunos também que não viram a aula passada, que existe uma diferença em unigênito e primogênito. São palavras parecidas, porém distintas. A primogenitura e a ungenitura são totalmente diferentes. Vou dar um exemplo aqui bem rápido e bem claro.
Um casal, ele resolve ter filhos em seu casamento. Então, nasceu o primeiro filho. Este primeiro filho, ele é unigênito. Ele é único. Só tem ele. Então, assim que esse primeiro nasce, ele não é primogênito, não. Ele é unigênito. Ele é único, unitário, só tem ele. Porém, um ano ou dois depois, ou mais, o casal decide ter outro filho. Quando esse segundo filho nasce, aquele que nasceu, chamado de unigênito, ele passa a ser primogênito. Deu para entender? A ungenitura dele sai. Ele recebe a nomenclatura de primogênito, ou seja, filho primário, filho primeiro. O segundo, terceiro, quarto e subsequentemente. Mas aquele que foi primeiro, ele é o primogênito. Por quê? Porque tem 2, 3 ou mais após ele. Aleluia? Entenderam? Então, primogênito é único, sem irmão. É ou não? Não. Unigênito, ele é único, sem irmãos. O primogênito, ele é o primeiro a ter nascido, mas tem irmãos. Glória a Deus. Então vamos lá para a gente prosseguir. Esse trecho se refere a Jesus unigênito. Isso não quer dizer que Deus só teve um filho biológico. Não. Deus, ele não teve um filho biológico. Ele não criou. Jesus já era. Jesus, ele é eterno. Aleluia. Muita gente pensa que Jesus nasceu naquele momento ali, no nascimento gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não. Ele é desde a fundação do mundo. Ele já estava, a Trindade já estava na atuação, na geração do mundo. Desde o haja luz que Jesus já existia. Então Deus não tem um filho biológico, ele tem um filho que já existia, já estava com ele desde a eternidade. Aleluia! Então, com isso, Jesus é único, da mesma essência que o Pai. Diferente de qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa foi gerado, foi criada, é criatura. Jesus, não, ele é eterno. Aleluia. Jesus, ele é eterno. Aleluia, glória a Deus por isso. Terceiro ponto, que está no seio do Pai. Esse é um texto que está também no versículo 18 do primeiro capítulo de João, que nós lemos aqui como leitura diária. Que está no seio do Pai. Essa é uma imagem, entendam bem, de unanimidade. Certo? A palavra é um poucozinho complicada, mas, entre aspas aqui, significa intimidade profunda. Significa que Jesus tem um relacionamento único e próximo com Deus Pai. Aleluia. Ele conhece Deus, como diz aqui, como nós dizemos, ele conhece Deus por dentro e por fora. Ele conhece Deus mais do que ninguém, porque estava desde sempre. Aleluia. A intimidade profunda do Filho para com o Pai é eterna, é inquebrável, é uma aliança infinita. Aleluia. Glória a Jesus. E nós vamos entender mais algumas coisas acerca desse versículo. Também tenho mais um quarto ponto aqui para nós expor. O quarto ponto é quem o revelou? Quem Jesus o revelou? Esse é a chave do versículo. João está dizendo, Jesus é a revelação perfeita de Deus. Se alguém quer saber como Deus é,
como ele pensa, ama, age e se relaciona com as pessoas, devem olhar para Jesus. Escute bem, se você quer saber como Deus é, como ele pensa, como ele ama, por que ele me ama tanto? Como ele age, por que Deus age dessa forma? Como ele se relaciona conosco, com as pessoas, nós temos que olhar para Jesus. Ei, nós temos que olhar para Jesus. Lembra Gênesis 1:26? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você olhando para Jesus, você consegue ver Deus. Olhe para Jesus. Sirva a Jesus. Glória a Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Entenda a colocação da palavra. Não é ninguém vai ao Pai, não, é ninguém vem. Ou seja, eu sou o próprio Jesus. Em João 14, deixa eu ler aqui o texto rapidinho para os irmãos. Aqui em João 14, ó, versículo 8 e o 9, a parte B, deixa eu ler o 7. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis o meu Pai. Entendam bem esse versículo, viu? O meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Vê, os discípulos estavam ali vendo a Jesus. Ele quer dizer, olha, tu olhar para mim, tu vê o Pai. Tu tá me vendo. Não tá? Então tu tá vendo o Pai. Aí o 8 diz assim, ó, disse-lhe Filipe, depois de escutar o versículo que eu li, o 7º, Filipe, um dos discípulos, perguntou, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe está dizendo assim, mostre só o Pai, que é o que nos basta. A gente vai entender tudo. Aí Jesus diz assim a Filipe, ó, o 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Glória a Deus. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus diz assim, Filipe, tu tens andado comigo esse tempo todo. Tu tens ouvido o que eu falo o tempo todo. Tu escutaste eu dizendo agora há pouco a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tu ainda perguntas, Filipe? Mostra-nos o Pai. Estás me vendo, tu estás vendo o Pai. Então, meus irmãos, você quer saber como Jesus pensa, como Jesus ama, aliás, Deus, como Deus pensa, como Deus ama, como Deus age, como ele se relaciona com as pessoas, devemos olhar para Jesus. E veremos e saberemos tudo isso, todas essas coisas. Em resumo, meus irmãos, João ensina que Deus, por si só, é invisível, impossível de ser plenamente conhecido pelo ser humano. Jesus torna Deus conhecido. Entenderam? Ele é invisível, inacessível, impossível de ser visto pelo ser humano, mas é isso que o versículo-chave diz. Jesus revela o Pai. Por quê? Porque vendo a Jesus, você vê o próprio Deus. Você vê a imagem e semelhança de Deus em Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus torna Deus conhecido. Tudo que Jesus faz e ensina e mostra quem Deus é de verdade.
É só isso. Tudo que Jesus ensina, que Jesus faz, que Jesus fala para nós, ele revela o Pai, ele mostra quem Deus é. Meus irmãos, que Deus em Cristo esteja com todos nós. Terminamos por aqui a nossa reflexão, a nossa leitura bíblica diária, refletindo esse texto de João maravilhoso, que mostra que Jesus revela verdadeiramente o Pai. Jesus, a pessoa de Jesus, revela quem é Deus para nós. Amém? Receba essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus vos abençoe.